Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou João Batista. Estou hoje como coordenador do Ministério de Pregação pela Renovação Carismática Católica. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, numa percepção da seguinte forma: tudo é Palavra de Deus? A Bíblia em si basta como Palavra de Deus que se revela? Eu creio na Bíblia, eu creio na Palavra de Deus automaticamente? Como é que ficaria isso? Então espero que nesse momento esta partilha com vocês sirva para alimentar a sua alma no caminho do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É em nome da Trindade Santa que nós nos reunimos. E vos peço, meu Deus, traga o teu Espírito até nós. Sim, traga a vossa sabedoria, o entendimento, conceda-nos a luz que nos é necessária para que esse momento de fato sirva para as nossas almas, alimente as nossas almas. Pedindo isso, creio que já estás conosco. Ó, vinde Espírito Santo, nos enche e renove todas as coisas, e com a tua palavra revelada, com o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne, possamos de fato alcançar a vida eterna. Que assim seja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos. Amém. Meus irmãos, quando pegamos o Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, pegue sua Bíblia, por favor, vamos encontrar no versículo 2 o seguinte. Eu estou usando a Bíblia da tradução Ave Maria. Então, abriu a boca e lhes ensinava. Quando se fala abriu a boca e lhes ensinava, eu me lembro, prestem bem atenção, de uma palavra dada por Jesus no capítulo 4 de Mateus. Vamos lá? Nós estamos no capítulo 5, versículo 2. Vamos ao capítulo 4 de Mateus. Quando ele é tentado pelo demônio, ele vai dar uma palavra de resposta ao demônio quando vai dizer a Jesus que está escrito algo a respeito de Jesus. Versículo 6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos com cuidado para não machucares os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, por que o demônio falou isso? Por que ele tomou o Salmo 90, salmo tão conhecido nosso, para tentar Jesus? Porque Jesus havia dito, quando ele tentou na primeira vez, sobre transformar a pedra em pão, ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? O demônio usou a Bíblia. Vamos trazer para o contexto de hoje. Naquela época, Jesus ainda estava falando, ainda estava ensinando. Hoje nós já temos a Bíblia com alguns ensinamentos de Jesus. Mas naquele dia a Bíblia não estava feita. Mas naquele dia Jesus falou, diz a palavra, voltando ao capítulo 5 de Mateus. Ele abriu a boca e começou a ensinar. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um dia os apóstolos, chegando até Jesus, disseram assim: mestre, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer: mas quanto tempo eu estive convosco? Eu já estou no meio de vocês. O Senhor Jesus nos ensinou. Ele trouxe os ensinamentos. Este ensinamento, que ele começa então, a partir do versículo 3, do capítulo 5 de Mateus, sobre as bem-aventuranças, seria aqui então o que saiu da boca de Deus, vamos dizer assim, para aquele momento, para aquele povo. Escutem lá e observem qual foi o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, antes de vós. São palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Ele está ensinando, Jesus está ensinando. Mas vamos lá. Vamos ao capítulo 14 de João. João 14. O Evangelho de São João, no capítulo 14, é importante dizer, quando João traz a palavra que eu vou dizer a vocês, e é Jesus quem está ensinando de novo, ele está escrevendo um ensinamento de Jesus. O Evangelho ainda não estava escrito, era Jesus ainda ensinando. João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Olha o que Jesus ensina aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Se não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e entendemos aqui que este Deus estava falando neste mundo, no nosso mundo, através de Jesus, como nunca havia falado antes, porque antes de Jesus, ele falou por meio dos profetas, e a profecia, já sabemos, ela é imperfeita. Mas Jesus, o perfeito, Jesus, o pleno de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ele traz a palavra que não tem falha, que não tem erro. Ele é a palavra encarnada, ele é a verdade, irmãos. Ele disse um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo agora, você me ama? Eu estou trazendo dessa maneira aqui, você me ama? Porque ele diz, olha, aquele que me ama, aquele que ama a mim, é aquele que guarda a palavra. Quem me ama, guardará a minha palavra. E o mais incrível é que esse guardar a palavra, ele diz, olha, depois ele promete, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Olha a promessa onde está aqui. E aquele que, portanto, guardar essa palavra porque me ama, eu e o meu Pai vamos vir até nele e vamos fazer nele nossa morada. Gente, isso é maravilhoso. É aqui que está deixa eu trazer para esse lado aqui. Algumas pessoas, vocês já ouviram falar de corpo fechado, corpo aberto? Nesse negócio de magia negra? E aí, alguns levam seus filhos, ou até mesmo vai, por vontade própria, a alguns ambientes lá, porque acha que tem infestação, porque acha que tem magia, que tem macumba. Aí ele corre para lá para fechar o corpo. Ele vai fazer uma sessão, 2 sessões, não sei quantas sessões, para que este corpo seja fechado. Aí ele sai de lá todo empolgado, porque agora eu não pego mais quebranto, mal olha esse tipo de coisa que é ensinado por lá, porque ele acredita que tem corpo fechado. Não. Só há uma maneira de acreditar que tens um corpo fechado, no sentido pleno da palavra de Deus, um corpo guardado, se você guardar a palavra de Deus. Quem guarda a minha palavra, diz a palavra, Jesus, é promessa do Senhor, se tu guardar o que eu ensinei a vocês, eu vou morar em você, meu Pai vai morar em você, será você a minha casa, minha moradia. Gente, isso é uma promessa maravilhosa, mas é preciso guardar a palavra. E guardar a palavra significa amar o Senhor. Amar o Senhor é testemunhado, este amor é testemunhado pelo guardar sua palavra. Se nós soubéssemos a graça, meu Deus do céu, a graça que nos é manifesta por guardar sua palavra, nós não estaríamos caindo em tantos erros. Não é verdade, irmãos? O Senhor nosso Deus, Ele nos coloca no caminho dele e mostra a verdade. E esta verdade é ela que nos salva. A verdade que nos salva. Mas esta verdade, ela é revelada na sua palavra. Se tomarmos ainda no Evangelho de São João, agora capítulo 17, versículo 17, fácil de decorar. João 17, 17. O que encontramos? Na oração de Jesus, orando ao Pai, ele diz, santifica-os pela verdade.
a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua... Meu Deus do céu! Ser santo aqui, santificado é pela palavra do Senhor. E aqui eu quero repetir mais uma vez. Quando Jesus ensinou isso aqui, a Bíblia que estamos usando, inclusive esta, não existia. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade se revelando. Ele diz, quem guardar a minha palavra, e eu digo a você, meus queridos, a Bíblia não existia ainda. Jesus estava falando, ensinando aqueles que aprenderam para fazer da sua mensagem guardada, ela ser levada aos outros, começaram a escrever para levar a mesma mensagem de Jesus. Mas Jesus é a verdade, não é a Bíblia em si. Não é a Bíblia que é a verdade. A Bíblia fala da verdade, revela a verdade, ensina sobre a verdade, mas a verdade de uma pessoa é Jesus. Então, meu querido, minha querida, você que me escuta aqui agora, para não causar bagunça na sua cabecinha, guardar a palavra de Deus é tão sério que se eu não guardar a palavra de Deus verdadeiramente, eu posso guardar partes da Bíblia como o demônio guardou. Observe que ele usou no capítulo 4 de Mateus o salmo que nós tanto usamos, Salmo 90, algumas Bíblias 91, para tentar Jesus, dizendo, ó, está escrito a teu respeito. Então, se eu disser que ali, que a Bíblia em si é a verdade, eu vou dizer que Jesus, então, naquele momento ali, pecou contra a verdade, porque o demônio teria usado de uma verdade, dizendo, está vendo? Está escrito a teu respeito, te lança, te joga daqui abaixo, está escrito, obedece o que está escrito. Mas Jesus diz, também está escrito. Gente, não basta estar escrito, é preciso também. Ou seja, eu tenho que ver além, eu tenho que observar se essa passagem bíblica que eu li realmente condiz com os ensinamentos de Jesus. Não sou eu que devo interpretar a Bíblia, mas é o próprio Jesus que interpreta e revela. Quando eu leio a Bíblia e eu mesmo interpreto do meu jeito, eu posso entrar em contradição. Pior ainda, eu posso estar sendo usado por isso, desculpa eu usar esse termo, eu posso estar usando de um espírito mau para interpretar aquela palavra. Meu Deus, me livre de uma coisa dessa. Mas é isso que dá a entender a palavra. Quando alguém pega a Bíblia e usa da Bíblia, da palavra escrita hoje da palavra escrita, porque não é a palavra de Deus, repito de novo, alguém pode pegar a Bíblia, que revelou a verdade, como palavra de Deus falada, alguém pegou a palavra de Deus falada e começou a escrevê-la, esta verdade escrita, alguém pode pegar ela, interpretá-la do seu bel prazer, da sua maneira própria, condizendo ou não, às vezes desdizendo, tirando do seu rumo, da sua real direção, e fazer as pessoas ficarem cheias de confusão. Sim. E quando isso acontece, repito, ainda que usando a Bíblia, ainda que abrindo a Bíblia e dizendo, é Deus que está falando, porque o demônio fez isso. Está escrito a teu respeito, ou seja, é o próprio Senhor que está falando. Te joga, tá lá, ele vai dar ordem, já deu ordem, seus anjos para te segurar. Tu não vai ferir teus pés em nenhuma pedra. Para que este mal não aconteça comigo, com você, a própria palavra escrita, que nós entendemos ser palavra de Deus. Não estou dizendo que não é palavra de Deus. Eu estou dizendo que as interpretações não são todas elas palavras de Deus. Vocês estão entendendo? Uma coisa é você ler a Bíblia e entendendo aquilo que está aqui, ou ouvir o ensinamento e dizer, realmente, isso é palavra de Deus, condiz com o que Jesus ensinou, condiz com o que a igreja ensinou. Agora, você tomar a palavra e desdizê-la, transformar, chamando ao bem de mal, ao mal de bem, aqui já não é o Espírito de Deus agindo. Prova disso, que há este perigo, e olha e como há. Paulo ensinando aos seus, Paulo evangelizou. E quando ele evangelizou, ele não estava com a Bíblia debaixo do braço. Repito de novo, a Bíblia não existia. E ele estava ensinando. Ensinou em algumas comunidades, passou lá em Gálatas, ensinou aos Gálatas. Mas depois que ele ensinou aos Gálatas, ele soube que algumas complicações estavam acontecendo lá. E ele resolveu
averiguar de perto. E olha o que acontece, gente. A carta aos Gálatas, você que está acompanhando na Bíblia, me ajude aí, tá? Capítulo 1 do livro dos Gálatas, no versículo 6 adiante. Olha o que Paulo ensina. Paulo foi o que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Repito, Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Mas Paulo não andava com elas debaixo do braço. Ele recebeu uma verdade chamada Jesus, que o encontrou naquele caminho de Damasco, veio até ele percebeu-se cego, aquelas escamas que tomavam seus olhos, foi retirado depois que aquele irmão colocou a mão sobre ele, Cornélio, e disse: recebe agora, chama de meu irmão, o Senhor me mandou aqui para orar sobre você, para curar sua cegueira e dizer que você de fato será um grande homem para ele, para evangelizar. Este Paulo começou a evangelizar. Ele já tinha passado aos Gálatas. Ele evangelizou, ele pregou lá dentro, ele falou de Jesus. Foi-se embora. Ele escutou que haviam pessoas que também falavam de Jesus, mas não falava do Jesus que tinha se revelado a ele. Não falava do Jesus que os apóstolos seguiam. Não falavam da verdade que Jesus ensinou de maneira fiel. Ele se preocupou com isso. O que ele fez? Porque a verdade é uma só. Ele escreveu essa carta. Olha lá, capítulo 1, versículo 6. Começa dizendo assim: eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas, escutem lá, que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Meu Deus do céu. Este homem começou ensinando e percebeu que as pessoas que ele tinha ensinado estavam cheias de confusão. Já estava querendo seguir um evangelho que outra pessoa trouxe lá, que era diferente do que ele tinha anunciado. Ele disse: ei, essas pessoas estão se perturbando, então tem alguma coisa errada aqui. E ele disse: eu estou admirado porque foi muito depressa. Estou admirado que tão depressa vocês mudaram de um evangelho para um outro, como se tivessem dois. Ele vai dizer: não tem dois, existem pessoas que semeiam entre vocês a confusão, meu Pai do céu, perturbando o evangelho de Jesus Cristo. Mas, aí ele continua ainda, que é interessante isso aqui, versículo 8. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo, baixara do céu, descido do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Que se traduzíssemos para o português nosso claro, ele dizia: seja maldito. Se alguém... E é incrível entender isso aqui, meus queridos. Ele passou evangelizando. Ele disse: ainda que um de nós agora... olha, gente, a palavra de Deus é uma só. A verdade é uma só. Ele diz: agora preste atenção. Mesmo que nós... os mesmos que anunciamos isso para vocês, se nós voltarmos aqui dizendo de um evangelho diferente deste, seja nós agora tido por vocês como malditos. Digam mal de nós. Digam que não somos de confiança. Denuncie-nos como pessoas malditas e não como pessoas abençoadas, benditas por Deus. É esta situação que estamos vivendo no dia de hoje. Pessoas que se perturbam e acham que porque pessoas abrem a Bíblia em vários lugares... mas vamos... Gente, vai ter aqui uma reunião e vamos